noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja em nossos corações nessa noite de quinta-feira, em que mais uma vez vamos falar sobre a boa nova do Cristo, o Evangelho. Essa mensagem que se caracteriza como o manual que nos possibilita viver para que possamos buscar a nossa reeducação do espírito. É com muita satisfação que subo nesta tribuna para dialogar convosco, compartilhar aquilo que através do esforço do estudo buscamos compreender a nós mesmos através do Evangelho do nosso irmão maior, Jesus Cristo. O tema que nós vamos abordar hoje é sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Para isso, peço licença. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, precisamente do capítulo intitulado Honrai o vosso pai e a vossa mãe, nós temos uma passagem que fala sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho, ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre, mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros. Divididos por antipatia igualmente anteriores que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na terra para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são necessariamente os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fosse pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias, problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências. Essa parte que aborda o parentesco corporal e o parentesco espiritual nos chama bastante atenção em algumas passagens em que cabe a nós vos chamar para uma reflexão. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. E aí a gente vê uma questão que durante muito tempo não foi uma questão apenas religiosa, mas questões filosóficas, de que nós somos constituídos de um aspecto material, em que questões biológicas, genéticas determinam o nosso ser físico, fisiológico, mas também somos constituídos de uma outra substância, que é a substância espiritual. O corpo, ele pode ser
constituído pelo corpo, como nós observamos no processo da reprodução humana. Biologicamente, nós precisamos chegar dentro de um processo biológico, fisiológico. Mas, quando chegamos dentro do processo fisiológico da matéria carnal, o espírito, ele já estava constituído há muito tempo, com toda a sua bagagem intelecto-moral. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O corpo se caracteriza como uma roupagem carnal em que, através de um processo existencial, necessitamos para a nossa progressão. Nós temos aí uma outra questão que precisamos trazer à baila para uma outra reflexão. Os espíritos que encarnam numa mesma família, muitas vezes trazem a simpatia, as afinidades, mas muitas vezes trazem o antagonismo, a antipatia. Os verdadeiros laços de família são os da comunhão de pensamento. Somos criaturas espirituais que estamos passando, nesse momento, por uma experiência humana. É necessário que possamos compreender esse princípio básico da nossa existência. A nossa existência, ela tem como essência a espiritualidade, em que, em circunstâncias outras, precisamos estar no corpo físico carnal, dentro de um processo de depuração. E o que significa isso? Significa que todos nós fomos criados simples, ignorantes, desprovidos da intelectualidade madura, mas dotados do livre arbítrio e da sementeira necessária para podermos fazermos florir aquilo que necessitamos. O livre arbítrio se caracteriza como a capacidade de fazermos escolhas. E aí, conseguimos compreender um princípio básico da justiça divina. Porque se Deus é bom, se Deus é justo, como Ele poderia permitir que alguns viessem evoluídos intelecto e moralmente e outros tão desprovidos? Deus não seria justo se Ele permitisse a criação de seres perfeitos, como os anjos, e seres imperfeitos, como os demônios. Tudo que somos é resultado das nossas escolhas. Tudo que constituímos nessa existência é fruto do nosso livre-arbítrio. É muita infantilidade apontarmos a responsabilidade nesse ser que, por uma necessidade de aproximar da nossa existência, nós denominamos de Deus. Para podermos chegarmos aqui, dentro do nosso processo evolutivo, precisamos da família. É muito comum ouvir adolescentes
falar. Eu não sei por que eu estou aqui, eu não pedi para estar aqui. Que absurdo é a vida. Quem determinou a minha chegada aqui? Para sofrer? Eu não reconheço essa mãe, eu não reconheço esse pai, eu não me sinto amada por essa mulher que diz que é minha mãe. Como eu posso ser irmão dessa criatura se os meus sentimentos são completamente contrários? Na década de 90, precisamente em 97, 98, assim que eu iniciei as tarefas com a doutrina espírita, estava eu num centro de linhagem franciscana e um senhor muito entristecido, muito acabrunhado, começou a frequentar, sentava, ouvia as palestras. No atendimento fraterno não quis falar muito, apenas ressaltou que tinha necessidade de conhecer um pouco a doutrina que um conhecido tinha indicado. Como é de costume no atendimento não adentrarmos muito na intimidade, a não ser que a pessoa possibilite, respeitamos o silêncio desse senhor. Começou a frequentar algumas palestras, observávamos que algumas lágrimas escorriam. Depois de algum tempo frequentando as palestras, ele chama um dos tarefeiros para a conversa. Fala: eu tenho uma filha. Hoje ela está com 10 anos de idade. Foi minha filha que me trouxe aqui. Eu amo muito essa menina. Eu tenho um amor por ela muito grande. Mas algum tempo atrás, eu estava na pia lavando uma louça. E ela pegou uma faca e enfiou nas minhas costas. Não perfurou muito a carne, mas machucou muito a alma. Pequenininha. Quando eu buscava os braços, quando pedia para que ela viesse aos meus braços, ela me renegava. E quando eu estava com ela, ela chorava muito. Durante muito tempo, ela olhava para mim com ódio. E eu sentia e sinto muito amor por essa menina. Como Deus permite que um filho do nosso sangue, da nossa carne, tenha tanto ódio se recebeu só amor? Durante algum tempo, o Senhor não obteve nenhuma resposta, mas continuava frequentando as reuniões. Um belo dia, Deus permite que ele receba uma comunicação. Uma comunicação de um parente antigo que o saudava, que demonstrava alegria por ele estar ali. Ele revelava um passado tenebroso. E na comunicação, esse parente dizia: agradeça a Deus por esta criatura estar na tua família. Durante muito tempo, você a escravizou.
Durante muito tempo ela foi sua escrava sexual. Menina, você tirou da família e abusava diariamente. Antes de reencarnar, você pediu para reparar o seu erro, que viesse como pai dessa criatura, para mostrar o verdadeiro amor e ajudá-la no processo de reparação e de perdão. Todas as noites. Quando ela estiver dormindo, você, no ouvido dela, diga: minha filha, me perdoa. Na ignorância, não conhecia os porquês da vida, mas agora conhecendo, busco ao Cristo e te peço que me perdoe. Todas as noites. Peça perdão quando ela estiver dormindo e observe. Passado-se um tempo, ele adentra com a menina de mãos dadas. Ela já conseguia se aproximar daquela criatura que pediu a Deus para que fosse o seu pai, para resgatar uma mancha na existência. A doutrina espírita, ela se caracteriza como uma doutrina que nos aproxima de Deus, mas que nos oferece algo mais. O Evangelho diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe. O Evangelho alimenta a nossa moral sobre a necessidade do respeito ao nosso pai e à nossa mãe. A doutrina espírita vem nos trazer uma explicação. Por que que este homem é teu pai? Por que que essa mulher é tua mãe? Por que que na tua família tu tem os teus agradados? E por que que na tua família tu tem aquele que tu não suporta? Porque Deus é sábio. A família é o laboratório do perdão. Todos aqueles que recebemos naquela casa, temos os nossos débitos, temos os nossos processos educativos, precisamos trabalhar o perdão. Se tu tens um filho ingrato, agradece a Deus, porque a ingratidão dele não nasceu quando ele nasceu nessa existência. Ele trouxe essa bagagem, ele trouxe uma ferida moral que precisa ser sanada. Para compreendermos a vida, precisamos compreender que esse momento existencial é um momento de encarnação, que somos espíritos que reencarnamos. Reencarnamos com o objetivo de evoluir, de nos depurar. E todo o processo reencarnatório é um processo de libertação. Todo o processo reencarnatório é um ajustamento. É um momento de provação. É um momento de reajuste. Deus não seria justo se nos permitíssemos nascer e morrer para nada? Para nada.
Nascer para quê? Para superar, para encarar as feridas, para encarar as dores. Aquele marido, aquele filho, aquela filha, faz parte do nosso planejamento antes de reencarnarmos. Nós pedimos para os nossos reajustes. Nós pedimos na liberdade das nossas escolhas. Porque a nossa família, quando nascemos, ela é determinada. Mas determinada por quem? Determinada por nossas ações e determinado pelo nosso planejamento existencial. Sim. Antes de reencarnarmos, nós sentamos com os nossos mentores, nós sentamos com os nossos subalternos, os espíritos que nos conduz para programarmos a nossa existência. No livro Missionário da Luz, de André Luiz, temos uma passagem que ilustra bem o que nós estamos falando agora. A reencarnação de Segismundo. Um espírito que tinha necessidade de retornar à pátria planetária para depurar-se, mas ele precisava vir através de Adelino e Rita. Adelino fora um dos seus assassinos em outra circunstância. E a aproximação de Segismundo a Adelino lhe causava sentimentos de angústia, de pavor. E na narrativa brilhante de André Luiz, nós temos o momento em que, no momento do sono físico, Adelino é levado até Segismundo para um diálogo. Um diálogo não tão agradável. Imagine estar de frente a um assassino, a necessidade do perdão e uma programação de que aquela criatura que lhe tirara a vida no passado era a criatura que ia lhe dar a vida no presente. Porque nós somos regidos pela lei de causa e efeito. A semente que plantamos são os frutos que colheremos. E o diálogo se passa nesse processo em que Adelino pede perdão a Segismundo. E aí começa o processo do planejamento reencarnatório. Como vai ser a estrutura fisiológica, moral daquele espírito e como ele será recebido naquela família. A família é o nosso campo de reajuste. A propósito, a palavra família, ela vem de uma linhagem latina que significa famulus. Famulus significa servo da casa. Todos nós que estamos na família, nós estamos com o objetivo de servir
uns aos outros. Porque é um compromisso. Vamos analisar essa palavra. Compromisso. Uma missão junto. O compromisso que é um acordo. E a palavra acordo, ela vem de quê? De corda. A corda, não de acordar, mas a corda que liga. O que significa uma relação? É um laço que vai e volta. E a corda também está relacionada à cordialidade, o afeto que liga uns aos outros. São compromissos. São laços. São reajustes. São missões. São superações. Que precisamos ter a força e a fé para suportar e superar, transformar o ódio, a rejeição, em amor, em compreensão. Eis o objetivo de estarmos em família. Mas existe uma outra família também. A família do trabalho. O chefe, os colegas de trabalho, todos eles também foram escolhas trabalhadas anteriormente, com o objetivo da nossa evolução. Nenhum colega de trabalho está ali à toa. Nenhum colega que está puxando o teu tapete está puxando à toa. Nenhum colega de trabalho que te auxilia está te auxiliando à toa. Tudo é família, tudo é responsabilidade. Quiçá os trabalhadores de uma casa espírita, que olhamos, reconhecemos. Não é, tia Cis? Nos identificamos, olhamos e dizemos, meu Deus do céu, não suporto essa criatura, meu pai. Como é que eu vou lidar? Por que essa criatura? E aí vem, diz, você precisa estar com essa criatura. Se esse sentimento aflorou, ele precisa ser trabalhado. São as nossas responsabilidades. Agradeçamos aos nossos de casa, os nossos filhos, aos nossos parentes consanguíneos, aquele amigo que você olha e sabe que a sua vida estava marcada num compromisso afetivo com aquela criatura, que você tem amor, que tem carinho. E você questiona. O meu irmão de sangue é diferente. Eu sinto essa pessoa mais meu irmão. Não se culpe. As criaturas se reconhecem pelas energias dos afetos. E a doutrina espírita, ela nos chega trazendo esse bálsamo de compreensão, de reconforto, nos convidando ao amor, nos convidando ao respeito, nos convidando à resignação, nos convidando à superação, nos convidando
a estarmos firmes. Porque é um momento existencial em que devemos provar que somos capazes de superar. Eis a nossa felicidade, a superação. E que Deus nos abençoe agora e sempre. Muito obrigada, família nossa.